Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lennon Brandão, do JLab Games. E hoje eu vou mostrar aqui a vocês, achei uma pesquisa científica bem interessante. Vamos fazer um comentário rápido aqui sobre ela. São os fundamentos de jogos em abordagens educacionais, né? Um retrato da motivação do aluno jogador. Eu vou dar uma passada rápida. Sim, foi feito pela Universidade do Estado da Bahia, né? Posso deixar até o link aqui para depois vocês se aprofundarem. Mas realmente é uma pesquisa bem interessante e ela fala sobre justamente a questão da motivacional do aluno, jogador, né? Ou seja, dos games educativos, o que é que faz o aluno se engajar, né, na proposta do game. E tem aqui algumas abordagens bem interessantes e uma delas que a gente vai falar aqui é esse aqui, ó, o círculo mágico, né, desse filósofo aqui, o Johann. Aí o nome eu não sei não, aqui a pronúncia, né? Huizinga. Eu acho que é isso. Depois me corrijam. Que ele fala o seguinte, pessoal, que a partir do momento, né, que o jogador, né, ele aceita a questão das regras do jogo, que o jogo tem alguns elementos, né, que são os objetivos, as regras, a mecânica, né? Ele entra nesse círculo, que ele chama aqui que é um círculo mágico, né? Que aqui essa parte externa seria o mundo real, e esse círculo mágico é uma linha entre a realidade e a, a imersão dele dentro do game, né? Porque a partir do momento que ele está aqui nesse círculo, ele passa a viver a realidade do game, que são a questão dos sonhos, a imersão, né? A narração, os desafios, todo aquele mundo mágico dos games, né? E antes disso, não. No mundo real tem os questionamentos, o medo, incerteza, responsabilidades. Então, aqui nesse ciclo, nessa imersão, ele passa a se arriscar mais, a realmente imergir e abrir o seu horizonte para novas descobertas, né? Então, quando conseguimos em um game educativo, que é o objetivo nosso, fazer que o aluno fique nesse círculo, aqui ele tem um engajamento, realmente uma dedicação naquele game e, consequentemente, naquele conteúdo que a gente quer passar para ele, né? Então, esse é um dos objetivos de um game divertido, né? Que trazemos para o nosso lado do game educativo, o aluno ficando aqui nesse círculo, ele vai estar naquele mundo de sonhos, de imersão, narração, os desafios e atrelado isso ao nosso conteúdo educativo, nosso conhecimento que queremos, né, passar para ele. E o que é que acontece? Isso, quando ele sai dessa imersão, ele já sai o quê? Com novas o quê? Experiências e significados, ou seja, aquele conhecimento adquirido, né? É bem interessante isso aqui e o artigo também fala de algumas formas, dá exemplos de alguns games que você consegue esse engajamento. E o que seria um fator assim, um dos fatores, né? Seria você atrelar o conteúdo dentro da mecânica do game, da diversão. Ou seja, que seja algo contínuo, né? Algo fluido. Que não seja assim, pronto, ele está jogando, de repente para e apresentado o conteúdo, né? Como muitas vezes existem alguns games que são assim. Então eu vou mostrar aqui dois exemplos, que ele até cita aqui nesse artigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho só sobre o círculo mágico, e depois a gente pode até gravar outros vídeos comentando, né, o resto dessa pesquisa. Aí esse game aqui, pessoal, é o Robológico, né? É um joguinho, ó, você é o robô, um joguinho de plataforma, ele anda para um lado, para o outro, pula. E nesse checkpointzinho aqui, aí ele faz uma pergunta de matemática, né? 5 mais 81. Pode ver que aqui, ó, dá para ver, tem 0 vidas, né? Então, para começar, aí o aluno responde 5 mais 81, vamos lá, 86. Conferir, ok, jogar, beleza. Aí ele vai coletando os parafusinhos, pulando, né? Tem passando de fase, um típico jogo de plataforma. Porém, se ele quiser mais vidas, ele vai ter que ir nesses checkpoints que estão divididos ao longo, né, das fases.
para poder conseguir mais vidas. Ou seja, interrompe a mecânica do game e entra nessa perguntinha de matemática, né? Não deixa de ser divertido também, não deixa de ser um desafio, mas vocês observem que tem uma pausa entre a mecânica do game e a proposta educacional, tá bom? E esse é um dos games. Aí vamos aqui ver o outro. Esse aqui é o MATHMARE. Deve ser Math, né, de matemática, Mary, alguma coisa do tipo. Não sou bom de inglês, mas ele já tem uma proposta diferente. Vejam só como é a mecânica. Vou dar um play aqui. Isso aqui é um videozinho. Eu vou mostrar aqui o videozinho exemplo. Pode ver que ele joga e aqui você vai alterando, ó, de acordo com a função. Ó, aqui a função fx, f de menos 2x. E você vai alterando os valores das variáveis e os blocos vão tomando forma da função. Para que o herói, né, consiga transpor o obstáculo. Então agora, ó, ele conseguiu transpor, tal. Então você vê que já tem uma interação maior, né, do jogador com a questão do conhecimento de matemática, né? Aqui vai aparecendo várias funções, ó, f de x igual a zero, e aqui ele pode ver que ele vai alterar o valor do x, né? Ó, quando coloca para 1, vai subindo e vai baixando. Aí já mudou a função. F de x é menos 2x, menos 2x menos 1. Aí ele já vai mudando as variáveis e vai vendo como isso aqui seria o gráfico, né, se comporta. Mas ele está modificando a posição da plataforma para ele poder transpor o obstáculo, né? Então vejam como, assim, apesar do outro jogo também ser divertido, esse aqui já tem uma proposta mais engajadora, né? O aluno ele está realmente a mecânica do game está inserida dentro com o assunto da matemática, né? Ou seja, de acordo com a função e os valores das variáveis, vai formando o gráfico, né? Que na verdade são essas pedras, as plataformas, para que ele consiga passar, né? Então tá tudo bem entrelaçado e não dá aquela pausa. De um exemplo, aqui é o game de repente parou totalmente, virou agora só um conhecimento. Não, é mais interativo do que o jogo anterior. Aí são exemplos em que o aluno aí fica imerso, né? E as regras que a gente viu que tem métodos, tem regras, objetivos, desafios, né? Tudo isso, o conteúdo que é a matemática, ele está inserido nessas regras aqui, né? Da lógica, da realidade, né? Desse mundo, desse game. Então isso aí é bem interessante. Você pode aplicar para diversos outros conhecimentos, né? Seja, eu dei exemplo aqui de matemática, que foi os exemplos que tinha aqui do jogo, mas você pode utilizar para diversas disciplinas, tá bom? Então o objetivo é sempre manter o aluno nesse círculo, perdão, círculo mágico, né? Que é desse engajamento, dessa imersão, né? E ele fala outro tema também aqui que é bem interessante, que é nesse aqui, estado de fluxo. O que seria isso? Em resumo, pessoal, é o seguinte: se um jogo ele tiver um nível de dificuldade muito alto, ou seja, essa seta aqui muito para cima, e o aluno não estiver preparado ainda, ele perde o interesse, perde o engajamento, né? E se a dificuldade for muito baixa para o conhecimento que ele já tem, ele fica entediado, né? Então, assim, encontrar no seu game educativo esse equilíbrio, né, entre a dificuldade, a questão da dificuldade e no tempo, né, isso você que o aluno ele comece de um nível mais de uma dificuldade baixa no início e com isso ele vai evoluindo, né? Sempre transitando nesse fluxo aqui que ele chamou que é o estado de fluxo, né? Que quanto mais você consegue manter esse equilíbrio, maior é a motivação e o engajamento do aluno por muito tempo, né? Porque assim, imagine se
ele passa muito tempo e o jogo com a mesma dificuldade, né? Seria uma linha reta para cá, ou seja, fica entediante. Ou seja, você joga, a dificuldade permanece a mesma, né? Ou assim que começa, com pouco tempo já fica muito difícil, né? Então já fica, você já, aquela ansiedade você já perde o interesse, porque é muito difícil, você não consegue e desiste logo. Então encontrar esse equilíbrio entre o tempo e o nível de dificuldade e aumentando aos poucos também é outro fator bem interessante para o engajamento, né? Então só aqui já vimos dois conceitos, o do círculo, né? Que você fazer o aluno ficar imerso, né? Com aquele mundo, tanto do conhecimento que você quer passar como o mundo da realidade entre aspas, né? Do game, como também a questão do nível de dificuldade e aumentando gradativamente de acordo com a evolução do aluno. Nem rápido demais, nem devagar demais. Então, assim, encontrar esse equilíbrio é o ideal. Tá bom, pessoal? Então, por hoje eu fico por aqui. Depois a gente pode fazer mais um vídeo complementando mais um pouco dessa pesquisa científica aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.